Vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Dando sequência aí na nossa gravação. Deixa eu ligar um webcamzinho aqui para dar um joinha para vocês aí, pessoal. Ó, tá aqui, tá um pouquinho fora. Então, dá um joinha para vocês aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso livro aí do e-Coffee 2.0 do Rubem Villahermosa. Então, não esqueça que no link da descrição tem um Telegram. Entre lá no Telegram para a gente bater um papo, para falar comigo, tirar dúvida, fiquem à vontade. Tem um apoio aí para apoiar o canal, para a gente estar comprando novos livros, comprando novo material, comprando equipamentos novos. Como esse microfone aqui foi um. Ó, deixa eu te mostrar. Esse microfone aqui foi um seguidor nosso aí que deu de presente pro canal, porque né, no começo do canal o áudio era bem ruim, né? E tô fazendo um upgrade na máquina que também foi um seguidor do canal que indicou, né? Inclusive ele ajudou na seleção aí. A gente vai colocar um Xeon aí para fazer as gravações, onde a gente vai conseguir gravar com uma qualidade melhor de som, de vídeo, né, sem dar gargalo aí de processador, né, vai ajudar muito aí a gente fazer as análises em tempo real, fazer live e tudo mais com o novo processador aí de 24 threads que a gente vai colocar. Então vamos lá. Quando a gente vai falar agora de fluxo de pedido, nós vamos falar de impressão digital ou footprint, como você prefira, tá? Então, deixa o like, compartilhe com os amigos. Quem não assistiu ainda o e-coffee, o primeiro, Operando com os Tubarões, vai ter na descrição. Aí vai ter aqui, ó, um cardzinho. Vou deixar um cardzinho aqui em cima, tá, pessoal? Para vocês assistirem lá. Assiste primeiro aquele, depois vem assistir esse, porque é uma sequência de ideias. Senão você vai ficar perdido em alguns momentos, tá? Então, opa, deixa eu tirar minha. Ele era um aviso antigo que eu colocava, né? Então, vamos lá. É, os participantes, a gente vai falar de fluxo de pedido, a gente tem dois preços para negociar. A gente tem o bid, a gente tem o ask, tá? Então, quando a gente não existe, ou a gente não tem um preço único, né? Então a gente não tem um preço único em que os participantes possam negociar. Então, assim, eu não posso comprar quando eu tenho um book. Pensa que eu tenho um book aqui, eu tenho os vendedores, tá? Eu tenho, por exemplo, vamos botar de verde. Eu tenho os compradores aqui. O último nível dos compradores e o último nível dos vendedores, ele sempre vai ter valores diferentes. Então, o 116, por exemplo, aqui, se eu tenho aqui é 100, o vendedor é 101. Ele nunca vai ter comprador e vendedor no 100. Então, de certa forma, eu vou sempre ter alguém agredindo. Então, para que ocorra uma negociação, eu tenho obrigatoriamente sempre que alguém tenha que agredir, tá? A gente não tem um preço único qual todos os participantes possam negociar ao mesmo tempo, a não ser no Brasil que a gente tem um leilão. Então, o leilão de abertura, o leilão de fechamento, o leilão intradia, os compradores e vendedores vendem no mesmo preço. A não ser nesse instante, a gente não tem momentos no mercado que você compra e venda pelo mesmo preço, tá? Obrigatoriamente, né? Então, é por isso, né, que para a gente avaliar a força ou fraqueza entre os participantes do mercado, existe em um determinado nível de preço, em um determinado nível de preço, sempre comparamos as ordens executadas diagonalmente para cima, em um nível bid, para um nível superior na coluna ASCII. O que isso significa? A gente sempre vai olhar os compradores agredindo a coluna superior, os compradores agredindo a coluna superior, os compradores agredindo a coluna superior. E os vendedores agredindo a coluna inferior, os vendedores agredindo a coluna inferior. Então, quando a gente vai ver a força dos vendedores, a gente vai entender com que força que os vendedores estão agredindo a coluna inferior naquela região de preço. E vice-versa, com que força os compradores estão agredindo na zona superior de preço. Então, quando o comprador agride, ele agride para cima e o vendedor agride para baixo. Então, é isso que a gente vai verificar quando a gente está olhando o footprint e tudo mais, tá? Os desequilíbrios. Vamos falar dos desequilíbrios agora. Esse comportamento consiste em uma alta negociação, né, um grande número de transações em uma das colunas, ao mesmo tempo uma baixa negociação na coluna oposta, diagonalmente, tá? Isso é diagonalmente. Então, mas aqui teve 180, aqui teve 200.
Não, o que me importa é aqui, porque o comprador ele agride o de cima, o vendedor agride o de baixo. Então, naquela faixa de preço, eu vou ter essa negociação, porque esse aqui vai correlacionar com o de baixo, tá? Então, ó, vamos botar um mais fininho aqui, ó, só para vocês entenderem. Eu vou botar, deixa eu ver que cor que eu vou colocar de amarelo, tá? Então, a correlação vai ser, ó, 182 com 124, o 40 com 180, o 200 com 234, 137 com 99 e o 28 com o que ficaria aqui abaixo, tá? Sempre vai ser assim. Sempre, sempre, sempre vai ser assim. Então, você vai ter que olhar diagonalmente esse fluxo, tá? Então, a gente tem que levar em consideração, ó, que esse desequilíbrio deve atender certos parâmetros mínimos para ser determinado como um desequilíbrio. O fato de simplesmente aparecer um volume maior do que da coluna oposta não é necessário para que haja uma diferença desproporcional de volume. Então, não é porque eu tive um desequilíbrio da coluna oposta, um desequilíbrio até da coluna oposta, um desequilíbrio da coluna oposta, tá? Aqui já é mais significante. Você vê que eu tenho praticamente 2, 3 níveis de preço desequilibrando a coluna oposta, tá? Que a gente vai ter um desequilíbrio no preço, tá? Isso a gente está fazendo já um olhar mais micro, tá, pessoal? Quer dizer, bem micro, eu diria, tá? Então, a análise para determinar possíveis desequilíbrios é realizado por natureza em termos comparativos em dois motivos. A gente tem que comparar duas coisas. Porque a gente tem que levar em consideração o nível da coluna oposta para determinar se realmente existe um desequilíbrio. Então, não é porque eu tive um alto número de negociação aqui que teve um desequilíbrio. Eu preciso identificar se na coluna oposta eu estou tendo esse alto nível de desequilíbrio. Por exemplo, aqui. Aqui eu tive um nível de desequilíbrio. Tá? Isso é importante. Porque depende do volume negociado nessa vela em particular. Se tal ação tivesse ocorrido em outro momento, onde um volume maior geralmente teria sido negociado, não teria sido visto como um tal desequilíbrio. Então, vai depender, além disso tudo, o volume negociado da vela. Então, a gente vai ter que ver o volume negociado da vela também, tá? Então, a gente vai ver isso. Então, vamos olhar mais um pouquinho. Então, a gente tentando, uma forma da gente tentar simplificar, né, e tentar objetivar a leitura, né, uma vez que a gente só vai proceder à análise em potenciais situações de negociação, então a gente não vai ficar olhando isso o tempo todo. A gente não vai ficar olhando isso a cada candle, a gente vai olhar isso só em regiões de potencial negociação. Procuramos os eventos que sugerem uma virada, né, uma reversão efetiva de mercado, potencial de absorção e iniciativa. Então a gente vai esperar um movimento que a gente entenda que vai ter um potencial de absorção e iniciativa, potencial de virada, onde a gente vai ter absorção e iniciativa, tá? Então é isso que a gente vai procurar. Então vamos lá. Padrão de rotação ou de reversão, absorção. Então, o que a gente tem que olhar para entender que tem uma absorção desse movimento, tá? É um bloqueio por meio de pedidos limitados, tá? Existem grandes traders que não querem que o preço continue se movendo nessa direção. E inicialmente entra por meio de ordens passivas para fazer o movimento parar. Então, o movimento vem de queda, o grande player põe uma ordem iceberg, por exemplo, aqui. O que é uma ordem iceberg? Eu quero vender 100 mil ações da empresa tal, mas eu ponho no book, ela só aparece 5 mil, por exemplo. Então o mercado vai ficar batendo, vai tomar 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil, 5 mil. Quando você olha o book, você não vê essas 100 mil ações lá. Mas quando você olha o footprint, você começa a ver que o preço não consegue passar uma determinada região de preço, que o mercado já defende aquela região de preço, tá? Isso pode fazer com que o movimento pare. Não é o suficiente para fazer com que o movimento reverta, mas é potencialmente fazer com que o movimento pare, tá? Vamos lá. O interessante é ver que após essa alta negociação, o preço tem um pouco ou nenhum movimento nessa direção, tá? Às vezes, esses processos demoram mais tempo e os grandes negociantes são forçados a realizar tal ação repetidamente em uma faixa de preço, e o potencial de aceitação será visualizado em mais de uma pegada.
Então a gente pode ver em mais de um footprint, mais de um footprint, em mais de um candle, tá? A gente pode ver essa absorção desse movimento, tá? Vamos olhar mais para frente. Ao determinar uma possível absorção, inicialmente queremos ver se ela aparece com um volume relativamente alto, tá? Relativamente alto. Esses dados minimizarão a possibilidade de estarmos no momento errado do mercado, onde a ação não está realmente ocorrendo. Que ação? Onde não estaria ocorrendo uma absorção. Então a gente tem que ter certeza que isso é uma absorção. Por outro lado, embora a cor da vela seja indiferente, seu preço de fechamento deve ser contra o desequilíbrio. Então, se eu estou tendo um desequilíbrio, né? Então, se eu estou tendo uma venda e eu quero um desequilíbrio positivo, essa vela, o ideal é que ela feche positiva, tá? Que eu tenha uma absorção e ela fecha positiva. Como acontece com qualquer outra ação de mercado, isso é confirmado ou rejeitado pela reação subsequente. Então, a gente vai esperar a reação subsequente desse movimento. Se observarmos volume elevado, potencial de absorção e a impossibilidade de o preço continuar se movendo nessa direção, a chance de estarmos realmente diante de uma absorção aumenta. Então, o que a gente vai esperar? O mercado vem, por exemplo, caindo, aí a gente vai identificar uma absorção dessa no footprint, ele vai fechar, devolver nessa região, e o movimento subsequente, ele tem que confirmar que isso foi uma absorção e que não terá negociações a preços inferiores. Tá? Então é aí que a gente vai trabalhar a questão do footprint, tá? Então vamos lá. Então, iniciativa. Então a gente falou da absorção e agora a gente vai falar da iniciativa. Como já mencionamos, a execução passiva de ordens por si só não tem capacidade de mover o preço. Isso significa o quê? Que a absorção, ela não tem capacidade de mover o preço, ela só está absorvendo o fluxo do mercado. Então o mercado está vendendo e o cara está absorvendo essa venda comprando passivamente. Botou uma ordem iceberg lá e está comprando. O mercado vendendo e ele comprando. Então até aquele momento ele está passivo, somente comprando passivamente, tá? Se a análise estiver correta no lugar certo, depois de ver uma possível absorção, depois que ele absorveu e comprou tudo que ele queria comprar naquela região de preço, né? Aí a gente vai ter o surgimento da iniciativa. Será o sinal definitivo para confirmar a virada de mercado que a gente esperava. Essa iniciativa é representada como grandes negociações executadas com ordens de mercado na coluna em que a gente busca entrar no mercado. Então, por exemplo, se eu quero comprar, eu preciso de uma agressão na coluna ESC. Se eu quero vender, eu preciso de agressão na coluna BID. Então, a iniciativa ela precisa vir de agressão na compra, e a compra agride a ESC. Então, se eu quero vender, eu preciso de uma agressão na venda, e a venda agride a BID. Tá? Assim que funciona. Se quisermos comprar, buscaremos agressão na coluna ESC. Se quisermos vender, buscaremos agressão na coluna BID. Tal como acontece na absorção, o volume negociado da vela deve ser levado em consideração. Então, tanto na vela de absorção quanto na vela de iniciativa, a gente tem que ter um volume alto negociado. Para adicionar confiança à leitura, queremos que o volume seja relativamente alto. Então, o volume da iniciativa tem que ser relativamente alto, acima da média, para mostrar que eu tive uma iniciativa com alto volume e que a tendência é que esse movimento continue autista, tá? Isso é muito importante, pessoal, muito importante, tá? Então vamos lá. Vou continuar. Padrão, ainda falando do padrão de rotação da iniciativa. Em essência, esse candle que denota iniciativa é o mesmo que a gente fala lá no ICOF, que é o Signal of Straight ou Signal of Weakness Bar, tá? O que é isso? Então, se você não sabe o que é isso, então vai lá um cardzinho superior no começo do vídeo que eu deixei, clica lá no card, assiste lá, o ICOF operando com os tubarões. O que é o Signal of Straight? Signal of Straight é quando o mercado rompe a região. Signal of Weakness, quando o mercado rompe a região inferior. E se ele falha, ele pode deixar uma barra de iniciativa. Se ele falha, ele pode deixar uma barra de iniciativa. Ou se ele rompe, ele pode deixar uma barra de iniciativa aqui. Se ele rompe o ICE, ele pode deixar uma barra de iniciativa aqui. É isso que a gente quer, tá? Então,
quando a gente trabalha sobre a metodologia de Wyckoff, a gente vai procurar essas barras, o signal of strength e signal of weakness, que seria sinal de força e sinal de fraqueza, tá? Precisamos de um volume relativamente alto, de uma gama ampla. Gama ampla seria uma amplitude, tá? A barra tem que ser grande, uma barra grande de volume, de alta negociação de preço. Então, por exemplo, se as barras normais lá andam 100 pontos, essa barra tem que andar 200 pontos, por exemplo, uma barra forte, tá? E fechada no seu extremo. Então, ela tem que fechar no extremo ou próximo do extremo. Tem que fechar, porque ela tem que mostrar que eu tive força de negociação até o final da barra. Até o fechamento da barra, ela teve uma alta negociação, um alto volume de negociação, uma alta força de negociação. Tá? Isso é muito importante, pessoal. Tá? Muito importante. Vou pegar mais um bolinho de café aqui da minha cafeteira. Né? Então, vamos dar uma olhada aqui que é uma barra de sinal de compra, uma barra de sinal de venda. Tá? Então, mais um bolinho de café. Então, padrão de rotação de baixa, absorção de compra, iniciativa de venda. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos falar padrão de rotação de baixa. Depois a gente vai falar do padrão de rotação de alta. Baixa e depois o de alta. Então, vamos lá. Padrão de rotação de baixa. Uma possível absorção por si só não é suficiente para entrar no mercado. Precisamos ver uma agressividade que sugira uma intenção de venda e identificamos isso no surgimento das negociações importantes na coluna bid, tá? Então vamos lá, o mercado vende alta e a gente começa a identificar uma absorção aqui. Nessa vela a gente começa a indicar uma absorção. Aí aqui eu tive uma absorção importante, tá? Uma absorção bem forte aqui, tanto nessa vela quanto nessa vela. Então as duas eu tive um volume significativo, tá? A pegada do bid é objetivamente a execução de ordens de vendas agressivas. Então, se eu tenho pegada no ESC, então o que que acontece? Eu tenho muita compra, eu tenho uma ordem passiva aqui que está absorvendo tudo isso. E o preço fecha abaixo dessa ordem, tá? Então, a pegada no bid, ordem de execução agressivas de venda. Então, aí depois que eu tenho essa vela, eu tenho uma pegada no bid, onde eu tive agressão massiva de venda. Então, eu tive uma agressão massiva de venda jogando esses preços para baixo, tá? Que a gente poderia interpretar como a origem e intenção dessas ordens de entrar no mercado diretamente adicionando a pressão de venda. Então, nesse momento, eu tive uma absorção da compra, porque eu tive um movimento altista, onde eu tive uma absorção da compra, depois eu tive uma agressão na venda, mostrando que o mercado queria continuar caindo, além de absorver aquela compra, né? Além de absorver aquele fluxo todo de compra, tá? E como que fechou a vela? Vela fechando na mínima, tá? Vela fechando próximo da mínima, isso é muito importante, tá? Padrão de reversão de alta, então vamos lá, padrão de reversão de alta. Num contexto que espera o desenvolvimento de um gatilho de compra, procuramos primeiro evidências que sugiram a absorção de vendas. Ao contrário do que foi explicado antes, né, no slide acima, essa absorção deve ser mostrada na coluna bid. Então, a absorção de venda tem que ser mostrada na coluna bid, porque eu estou com uma ordem passiva, o mercado está agredindo a minha ordem aqui, não consegue passar essa ordem, então eu tenho um acúmulo de contratos muito forte aqui nessa região, fazendo essa marcação aqui do bid, tá? A absorção é um bloco simples, onde nesse caso o preço não é reduzido, então o preço não passa aquela região. Todas as ordens de venda que atacam o bid são combinadas com ordens limite de compra, então a ordenzinha que está lá no book para comprar, tornando impossível baixar o preço. É um sinal muito importante de acumulação profissional, de que tem um profissional acumulando aqui, tá? Vamos para o slide seguinte. Em seguida, o que queremos é ver uma iniciativa de compra. Então, não adianta só eu absorver aqui, se aqui, por exemplo, vou pegar branco aqui, peraí. Não adianta eu ter nada ali se eu não tivesse contexto de alta ali. Então, não vou comprar só porque eu tenho isso aqui, tá? Eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer ali do lado de lá, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer ali depois para a gente identificar se a gente tem esse contexto ou não, tá? Queremos esses. Então, vamos lá. A iniciativa. Deixa eu botar de vermelho. Então, o que queremos é uma iniciativa de compra, um ataque ao ESC,
que sugere uma intenção de entrar no mercado de forma direcional aumentando o preço. Aonde a gente tem um ataque ao ESC? Ataque ao ESC, ataque ao ESC. Barra fechando potencialmente na extremidade anterior, tá? Isso é muito importante, tá? Queremos que esse desequilíbrio fique abaixo do preço de fechamento da vela, o que sugere que essa agressão teve alguma continuidade para cima. Então, eu não posso que essa agressão que a gente está querendo, que ela seja na parte superior da vela, porque pode ser uma absorção desse movimento de alta. Eu quero que a agressão fique abaixo. Então, o mercado agride e o preço sobe e fecha acima. O mercado agride e o preço sobe e fecha acima. Agride, subiu. Agride, subiu. Agride, absorveu. Então, essa é uma possível absorção da tentativa de venda, tá? Essa é uma possível absorção da tentativa de compra. Então, aqui uma absorção da tentativa de compra aqui. Então, aqui já foi uma absorção dos compradores. Por quê? Eu tô com uma ordem paradinha aqui, mercado batendo, não faz preço superior e fecha negativo. Então, aqui eu tive uma outra absorção. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Padrão de continuação. Os padrões de continuidade servem... Deixa eu contar o tempo. Vou falar mais um pouquinho. Padrões de continuação. Deixa eu só ver se dá pra gente tocar nesse vídeo ainda, que o vídeo senão vai ficar longo. Vamos falar do padrão de continuação, aí no próximo vídeo a gente... a fractalidade, tá? Padrão de continuação. Os padrões de continuidade servem principalmente para confirmar a direcionalidade originativa na curva anterior, bem como para identificar pontos... Vou botar mais fino aqui, pessoal. Para confirmar direcionalidade objetiva da curva anterior. Então, eu tive a reversão anterior e um padrão de continuidade serve para confirmar essa reversão anterior, tá? Bem como para identificar pontos onde procurar a incorporação quando o movimento de tendência está ocorrendo. Esse padrão é composto por duas ações, a criação do controle e seu teste subsequente. O controle. Esse padrão é o sinal mais claro e interessante a favor de uma direção. É a visualização de uma pegada por meio de desequilíbrios. Tá? Em essência, é o mesmo que a iniciativa. A única diferença é que ocorre uma vez que o movimento foi iniciado. Então, a gente vai ver a mesma coisa que a iniciativa. Então, se é um padrão de venda, uma agressão no bid e o candle fechando para baixo. Se é compra, uma agressão no ask e o preço fechando para cima. Tá? Outras características, como a classificação do candle, fechamento do candle, volume negociado, tem que ser atendido. Então, a gente tem que olhar volume, tipo do candle e como ele fecha esse candle, para ele tem que ser uma coisa que seja interessante para a gente, tá? Então, se não tivermos a possibilidade de entrar no padrão de virada, se a gente não conseguir entrar após a absorção e a iniciativa, né? Por exemplo, de uma venda ou absorção e iniciativa na compra, né? Depois de ver a absorção e iniciativa, a criação dos controles nos oferecerá uma nova possibilidade de incorporação, desde que haja uma distância considerável de onde estabelecermos o objetivo, desde que a gente tenha um alvo considerável lá para a gente fazer essa operação. Teste do controle. Este é um movimento que irá testar uma área anterior onde os comerciantes potencialmente agressivos entraram. Então, sempre que você tiver um movimento agressivo, o mercado tende a testar esse movimento agressivo para ver se essa agressividade continua. Os controles identificam naturalmente, né, uma área forte onde os traders que causaram desequilíbrio anterior devem reaparecer se o mercado revisitar essa área. Então, o trader que agrediu aqui e jogou esse preço para cima, quando esse preço vem testar, ele tende a agredir de novo para jogar esse preço para cima de novo. Essa é a ideia. Portanto, o que vamos buscar é o desenvolvimento de um novo padrão de mudança na área, zona que abrangerá os níveis de preços identificados no controle. Então, a gente tem essa região. Quando o preço vir testar, a gente vai testar um desenvolvimento nessa área. O que está acontecendo nessa área que a gente vai tentar identificar? Então, nesse contexto, a ação de absorção pode não ser tão perceptível, uma vez que o grande esforço já foi feito anteriormente. Então, o grande esforço foi na absorção iniciativa. Então, a gente pode não ver tanto esforço quanto ocorreu ali, mas a gente vai conseguir identificar esse movimento. Isso deveria ser evidente. É uma nova amostra de iniciativa, então é uma nova iniciativa que sugere a entrada agressiva dos operadores
defendendo a sua posição. Esse deve ser o sinal definitivo para entrar no mercado, tá? Então, vamos observar no gráfico, tá? Então, olha que interessante, tá? Vamos voltar. Olha que interessante aqui. Então, eu tive uma iniciativa aqui anterior, ó, eu tive uma iniciativa aqui anterior, onde eu tive uma agressão da iniciativa, uma zona de que aqui eu determinei o controle do mercado por parte dos compradores, o preço subiu, voltou nessa região, eu identifico que a região de controle daquele candle, que é exatamente aqui, que ela não foi perdida, que quando chegou o preço nessa região, eu já tive uma nova agressão nessa região, fazendo com que os preços fechassem positivamente. Aqui eu poderia fazer uma compra na máxima desse candle, um stop na mínima desse candle, buscando essa região de máxima aqui. Então eu tenho aqui quase 2 para 1 essa operação, uma operação curtinha, mas uma operação que é bem viável de se fazer, tá? Ou posso buscar níveis superiores. Aqui nós estamos falando visão micro, visão de candle. Isso aí pode ser, eu posso jogar isso no macro e olhar uma zona, uma POC, usar uma VWAP, usar uma VAL, VH como alvo da minha operação, tá? Então eu posso utilizar tudo isso, tá? Agora na venda, então vamos ver uma questão de venda. Então eu tenho um alto volume negociado, eu tive um controle dos vendedores aqui, uma iniciativa dos vendedores, fechou na mínima, o mercado veio testar essa barra aqui, aí o que que ele faz aqui? Eu tenho uma nova iniciativa, né, de agressão na venda para continuar o movimento vendedor. Então, venda, stop, alvo mínimo aqui essa mínima. Então, aqui eu tenho aqui 2 para 1, mais ou menos aí de distância. Alto volume negociado, alto volume negociado, alto volume negociado. Então, isso é importante. Onde fechou a barra? Próximo da mínima, barra de iniciativa. Próximo da mínima, barra de iniciativa. Aqui eu tenho uma absorção. Então, eu tive uma absorção aqui, né? Não, desculpa. Aqui eu tive uma agressão que fechou na mínima, uma outra barra de iniciativa, e aqui eu tive uma outra barra de, aqui eu tive uma outra barra de iniciativa, que é onde a gente vai fazer a venda, que é o padrão de continuação. Tá, pessoal? Então, esses foram os padrões de reversão e continuação. Então, obrigado a todos aí mais uma vez. Vamos salvar esse vídeo aqui que já está com 27 minutos. E eu já vou gravar o próximo vídeo, que vai ser o último vídeo, tá, pessoal? Vou tentar já finalizar. Estamos aí, faltando aproximadamente 20 slides aí, vai dar mais um ou dois vídeos. Vamos lá. Valeu, um abraço a todos e até a próxima.